Então, vou começar a apresentar as respostas da prova do professor Emanuel. Aquisição da linguagem. Primeira questão. Behaviorismo. Principal autor, Skinner. Essa abordagem é ambientalista, parte do pressuposto metodológico, dando ênfase na observações de manifestações comportamentais externas mensuráveis da aprendizagem. É contrário ao mentalismo e ao idealistas nas ciências humanas. Propõe enquadrar a linguística, o comportamento verbal, na sucessão e contingência de mecanismos de estímulo, resposta, reforço, que explicam o condicionamento que está na base da estrutura do comportamento. Ele caracterizava que a aprendizagem da linguagem seria fator de exposição ao meio e de mecanismos comportamentais. Aprender a língua materna não é diferente de aquisição de outras habilidades e comportamentos, visto que trata-se de acúmulo de comportamentos verbais ao longo do tempo. Gerativismo e natismo. Representante Noam Chomsky. Para este linguista, a linguagem é específica da espécie, dotação genética e não um conjunto de comportamentos verbais. Seria adquirido como resultado de desencadear de um dispositivo inato inscrito na mente. Aquisição da linguagem como processo de descoberta. Na primeira versão, Chomsky destaca a competência linguística, na qual afirma que tem bases biológicas ou genética, portanto universais. Em sua visão de aquisição da linguagem, os enunciados produzidos pelo falante e as próprias línguas do mundo são manifestações da faculdade da linguagem. No argumento básico de Chomsky, a criança é exposta a uma fala precária, fragmentada, cheia de frases incompletas. Mesmo assim, ela é capaz de dominar um conjunto complexo de regras ou princípios básicos que constitui a gramática internalizada do falante. Esse argumento é chamado de pobreza de estímulo. Já a teoria gerativa sofreu modificações e foi introduzida a teoria de princípios e parâmetros, ou paramétrica. A linguagem está vinculada a mecanismos inatos da espécie humana e comuns aos membros dessa espécie, dando a ideia de universais linguísticos. Esta visão que coloca a linguagem num domínio cognitivo e biológico, pois o ser humano vem equiparado no estágio inicial com uma gramática universal, a GU, dotada de princípios universais pertencente à faculdade da linguagem e de parâmetros fixados pela experiência, ou parâmetros não marcados que adquirem valor por meio do contato com a língua materna. Cognitivo construtivista. Essa teoria foi desenvolvida pelo epistemólogo suíço Jean Piaget. Segundo esse estudioso, o aparecimento da linguagem se dá na superação do estágio sensório-motor por volta dos 18 meses. Nesse estágio de desenvolvimento cognitivo, numa espécie de revolução coperniciana, dá-se o desenvolvimento da função simbólica,
a qual um significante, um sinal, pode representar um objeto significado. Com a linguagem, o jogo simbólico, a imagem mental, a sucessivas coordenações entre as ações e entre estas e o sujeito, surge a possibilidade de internalizar e conceitualizar as ações, com capacidade de se deslocar e adquirir o poder de representar a si mesmo. As propostas de Vygotsky, psicólogo influente nos estudos de aquisição da linguagem, começam nos anos de 1970, como uma alternativa ao cognitivismo construtivista piagetiano. Vygotsky parte do princípio de que estudiosos separam o estudo da origem e desenvolvimento da fala do pensamento prático na criança, ou seja, estudo do uso do instrumento tem sido isolado do uso do signo. Vygotsky propõe que a fala e pensamento prático deve ser estudado sobre o mesmo prisma e atribuir a atividade simbólica viabilizada pela fala uma função organizadora do pensamento. Com a ajuda da fala, a criança começa a controlar o ambiente e o próprio comportamento. Quarto, interacionismo social. Essa postura passa a ser levada em conta fatores sociais, comunicativos e culturais para a aquisição da linguagem. A interação social é a troca comunicativa entre a criança e os seus interlocutores. São vistas como pré-requisito no desenvolvimento linguístico. As características da fala do adulto são consideradas fundamentais para o desenvolvimento da linguagem na criança. As propostas socio-interacionistas afirmam que a linguagem é a atividade constitutiva do conhecimento do mundo pela criança. A linguagem é o espaço que a criança se constrói como sujeito. O conhecimento do mundo e do outro é na linguagem segmentado e incorporado. Lemos, 1982, diz que o objeto de estudo que se toma é a linguagem enquanto atividade do sujeito. Os processos dialógicos são revalorizados, no qual são três processos: especularidade, complementaridade e reversibilidade de papéis. Segunda questão: inatismo versus behaviorismo. O inatismo se contrapõe ao behaviorismo quando Chomsky posiciona-se contra a visão ambientalista da aprendizagem da linguagem. Ele rejeita a projeção das evidências skinnerianas provenientes de experimentos laboratoriais com animais para a linguagem humana. Específica da espécie, resultado de uma dotação genética e inscrita na mente do sujeito falante. Cognitivismo, construtivismo versus inativo. Cognitivismo se contrapõe ao modelo inatismo porque a aquisição é vista como resultado da interação entre o ambiente e o organismo, através de assimilações e acomodações responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência em